Graça e paz, meus caros irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se caso esse aparelho aqui falhar, irmãos, é porque às vezes eu fico preocupado que já aconteceu falhas em som, então eu vou tentar usar esse aparelho aqui. Às vezes ele falha, eu fico só com esse do ouvido aqui. Mas eu acredito que nem precisaria este, todavia, vamos primeiramente fazer uma pequena oração e nós vamos exortar uma palavra muito importante, porém eu vou usar a Bíblia King James novamente, quem já conhece essa Bíblia, muito boa essa tradução, ok? Eu vou de vez em quando vou trocar a tradução, tem uma Bíblia judaica também, outra hora eu vou ler com ela, ok? Vamos então na comunhão em nome do Senhor Jesus Cristo fazer uma pequena oração. Os irmãos que têm pedido oração também, vamos apresentar com poucas palavras. Deus conhece todas as coisas. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, santo e justo, Abba, te pedimos que tu guarda nós no decorrer desta exortação, tu possa colocar a luz, que todos possam entender, que seja para a honra e glória do teu nome. Nós vamos colocar essa palavra expositiva diante do povo, que possam aqueles que tiverem desejo de ver, de assistir, de escutar, que possam também tirar proveito, Senhor, porque para o bem das nossas almas, nesses dias tão difíceis que estamos atravessando. Perdoa os nossos pecados, ajuda a nós e todos esses inscritos do canal e aqueles que têm pedido as nossas orações, que tu possa atender segundo a multidão das tuas misericórdias. Perdoa nós por tudo. E todos nós entregamos nossos filhos, esposa, parentes, netos e também dos teus servos. E o bem que desejamos para nós, queremos para eles também. Ajuda nós em tudo no nome de Jesus Cristo, o nosso Yeshua Hamashiach, o nosso Messias, aquele que veio do céu, foi crucificado e no terceiro dia ressuscitou para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Amém. Caros irmãos, nesse momento nós vamos fazer a leitura no livro da carta do apóstolo São Paulo da igreja que estava em Colossos. Então a carta é para os colossenses, ok? Eu vou ler, irmãos, a partir do versículo 1. Um momento, irmãos, eu acho que não há necessidade. Nós vamos ler, a necessidade há sempre, mas para não demorar muito, nós vamos ler a partir do versículo 11. Primeiro aos Colossenses, versículo 11, ok? Fortalecidos com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, e com toda a paciência, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz, e nos livrou do poder das trevas, e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue e perdão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criatura, porque nele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que nele toda plenitude habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto aqueles que estão no céu como que estão na terra. Tantos que estão no céu como os que estão, tanto os que estão na terra como os que estão no céu. Perdoe, irmão.
E vós, que noutro tempo eram alienados e inimigos da vossa mente pelas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis diante dos seus olhos. E permanecerdes fundados, firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que dentes ouvido e foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Regozijo-me agora no meu sofrimento por vós e cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne, por causa do meu corpo, que é a igreja. Por causa do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei um ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi dada a mim para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora é manifesto aos seus santos, dos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, a qual pregamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém. Paulo aqui, irmãos, demonstrou claramente o seu compromisso que Deus havia lhe dado, a responsabilidade, perdoem, irmãos. Deixa eu colocar esta Bíblia aqui, peraí. Pode estranhar essa Bíblia. Quem não tem essa Bíblia é bom comprar, irmão. Essa Bíblia aqui, além de não ser muito cara, ela tem assim fininha, para quem não quer muito volume para sair, mas ela também tem dessa grossura. Tem também, ela é uma Bíblia normal, né? Porque é fininha assim. Essa aqui é fininha, mas tem o Novo e o Velho Testamento, sabe, irmãos? Bom, então vamos lá. E Paulo, irmãos, ele, como nós estávamos falando há pouco, ele estava ali escrevendo para a igreja de Colossos, dando a eles todas as indicações, todas as coisas que era necessária para que através, irmãos, dos seus ensinos que Deus havia dado a eles pudessem também estar preparados. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, era um apóstolo, embora ele não havia andado com os apóstolos, mas o Senhor Jesus apareceu para ele, não é? E através do apóstolo que o Espírito Santo conduz a igreja, e faz isso de acordo com a mensagem que lhe foi dada, que Deus estava usando ele para conduzir a igreja, né, irmãos? No caso de Paulo, foi a mensagem da graça, quer dizer, pela vontade de Deus. Somente o Senhor Jesus pode definir uma pessoa vamos dizer assim, uma pessoa no escritório do apóstolo, como se ele estivesse, só o Senhor Jesus sabia. Não é que ele tinha um escritório, mas você precisa entender que ele estava ali à disposição do Senhor. Ele era um homem que não podia, na verdade, irmãos, fazer nada, mas ele, pela vontade de Deus, somente pelo Senhor, ele podia fazer as coisas. Então o apóstolo, o homem, não pode fazer tal. Quer dizer, o apóstolo, ele sozinho não podia fazer nada. E Timóteo, ele também aconselhava, ele tinha uma responsabilidade, ele tinha um carinho muito grande por Timóteo. Vocês podem ver isso. Esse livro, irmãos, foi escrito mais ou menos no ano 64, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Graças damos a Deus Pai, ele falou aqui. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, essa ação de graças, irmão, apresenta o quê? Apresenta uma qualidade, uma característica
do tipo de oração oferecida por Paulo. Estava agradecendo a Deus, orando sempre por você. Quer dizer, estava orando sempre pela igreja, por aqueles que estavam ali. Ele estava dando graças a Deus, certo, irmãos? Era algo muito importante que ele estava fazendo naquele momento, irmãos, certo? E esse apóstolo, irmãos, ele tinha também o Timóteo como um filho, né? Então ele orava para todos os santos. O momento em que uma pessoa aceita a Cristo, torna-se santo, se torna santo, é fiel e é irmão em Cristo, certo, irmãos? Isso então proclama o fato de que alguns que estavam juntos ali em Colossos eram fiéis ao Evangelho, ok, irmãos? Eles eram fiéis ao Evangelho. Paulo deixou bem claro, não quer dizer que todos os que estavam ali, mas nós não sabemos, mas a maioria, por certo, era fiéis ao Evangelho que Paulo tinha trazido para eles. Mas mesmo assim, mas ao mesmo tempo, né, assim mesmo, ele ainda ensinava, ele ainda proclamava, ele ainda falava, ensinava aquele povo ali de Colossos. Certo, irmãos? O evangelho que Paulo tinha trazido para eles era o mesmo. Não existiam dois evangelhos, mas era o mesmo tempo, ou melhor, a mesma finalidade que ele levava para as outras igrejas. Qual era a finalidade? Ver a igreja crescer em espírito e crescer também na fidelidade ao evangelho. Paulo tinha trazido para eles, ao mesmo tempo, e os outros também, que foram também constituídos servos de Deus, embora muitos estavam abalados por causa de lutas e provas, mas a fidelidade que estava neles, que estavam em Colossos, a igreja de Colossos, e foi escrito a partir de Roma por Paulo. Paulo, ele acompanhava todas as igrejas, estava sempre, mesmo estando em Roma, Paulo, ele estava atento. Nós temos que estar atentos. Eu estou aqui em Portugal, mas eu estou atento, eu não sou nem digno de me comparar, mas eu procuro saber tudo o que está acontecendo nas igrejas, que são realmente igrejas, que são realmente igrejas que seguem a doutrina de Cristo, ou que são igrejas que seguiam a doutrina e que se apostataram da doutrina de Cristo, porque isso também pode acontecer, irmãos. Porque Paulo, mesmo na prisão, mesmo onde ele estava, ele conseguia se comunicar. Nós hoje não temos que escrever cartas, usamos Wi-Fi, usamos o YouTube, usamos outros meios. Deus que nos guarde que tenhamos sempre isto, irmãos. Então a prisão não impedia que Paulo fosse impossibilitado de mandar a mensagem que ele queria, a mensagem da cruz, a mensagem do sofrimento, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E da parte de Deus nosso Pai, ele falava e falava da parte do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, ele continuava firme. Não é porque ele estava na prisão que ele ficava calado. Às vezes nós passamos alguma prova e não queremos falar, mas Deus não permite que a nossa boca se feche, para que nós tenhamos sempre, irmãos, graças, dando graças. Você pode ver que no versículo 3 está escrito assim: graças damos a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, porque ele dava graças? Ação de graças, irmãos, representa uma quantidade de características, presta bem atenção nisso, do tipo de oração oferecida por Paulo. Ele estava agradecendo, era uma característica dele. Irmão, nós temos que primeiro, antes de pedir, vamos ter esse costume de antes de mesmo pedir, nós agradecermos primeiro. É tão importante isso. Às vezes se pede tanto e se agradece pouco, certo, irmãos? Esse é o ensinamento que eu sinto de passar para os irmãos. Vamos agradecer para o Senhor, te agradeço assim, assim, e depois você pede. Porque Deus não é empregado nosso, ele já faz tanta coisa para nós, só por nos manter vivos já é um grande privilégio, já é
irmãos, é uma grande misericórdia. Então, irmãos, ele fazia isso. E depois no versículo 4 ele disse: desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. Ele já glorificava a Deus por isso. Paulo não fundou a igreja de Colossos. Na verdade, não foi ele que fundou a igreja de Colossos. Ela provavelmente ela foi fundada por Epáfras, que lhe deu a informação, que lhe deu a informação de Colossos. Na verdade, foi Epáfras que fundou essa igreja, que lhe deu a informação. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa: não importa, importa que era a igreja que estava ali, fazia parte do corpo de Cristo. Tem muitos hoje, porque estão numa igreja ou porque acham que aquele prédio foi ele que construiu, já quer se achar dono. Isso está errado. Nós não fazemos nada, nós apenas pregamos o evangelho. Quem prospera não somos nós, é o Senhor, irmão. Por isso, irmão, nós temos que ter cuidado, irmão, temos que ter cuidado, porque diante das coisas que aparecem, irmão, diante dessas heresias, dessas grandezas, o diabo entra. Já entrou em muitas igrejas, está levando muitos líderes religiosos para caminhos que levam às trevas, e nós temos que tomar cuidado para nós não os acompanharmos, por causa da nossa esperança, que está aguardada para você no céu, para mim também. Então, apresentar o último da trilogia desta obra, que é a fé, o amor e a esperança, não é? Da qual antes ouvistes a palavra da verdade do Evangelho. Nós ouvimos a palavra da verdade do Evangelho e é isto que nos basta, irmão. Não é 4 paredes, não é isso. Quando fala igreja aqui, vocês podem entender, vocês podem pensar que é um templo. Para começar, nesse tempo aqui, no ano 64, ou melhor, quando foi escrito esse livro, certamente nem existia igrejas de pedra, certo, irmão? Nem existia. Eu creio que foi em 64, porque pelo aquilo que eu tenho estudado, todavia vocês podem verificar aí, irmãos, tá? Então vocês vejam bem, irmãos. E essa esperança, irmãos, que nós temos que ter, que está guardada para nós no céu, apresenta, irmão, a última trilogia. Já falei isso, repeti de novo. É ela que apresenta essa trilogia. Nós temos que estar ligados na fé, no amor e na esperança, porque se nós não tiver isso, nós desfalecemos. Isso é a graça, isso é o caminho, isso é Jesus Cristo. Fé e amor e esperança estão em Cristo. Ele que nos deu a fé, ele que manifestou o amor para manifestar em nós a esperança, porque ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, irmãos, nós devemos ter esse entendimento. E no versículo 3 diz: já que chegou a vós o quê? Chegou a vós a palavra da verdade. Significava que para diferenciar o evangelho do falso, a mensagem dos gnósticos, que já estava ali em Éfeso, já tenho falado isso, ali tinham muitos gnósticos, como é em todo o mundo. Refere-se o verdadeiro evangelho e o mesmo em todo o mundo. Os gnósticos não pregavam isso. Já estava entrando falsos ensinos. Ele tinha que combater já no começo, irmãos. Esse evangelho que ele pregava, irmão, aleluia, esse evangelho verdadeiro, ele pregava com carinho, com amor, né, irmão? E como em todo mundo. E se referia ao evangelho verdadeiro, ao evangelho que tem que ser pregado ao mundo, que produz frutos, como faz também em você desde o dia em que você ouviu ele. Esse evangelho produz frutos. Não era um evangelho agnóstico, com doutrinas gnósticas. O gnóstico, irmão, ele é uma pessoa que ele crê e não crê. Ele faz assim, por exemplo, eu creio que existe Deus, mas eu não tenho certeza. Então esse é uma pessoa gnóstica. Você está entendendo, irmão? Ele está pregando, mas ele nem está sabendo se ele está falando certo, porque ele não tem confiança. Mas nós sabemos que quando nós falamos do evangelho, refere-se ao verdadeiro evangelho e ao mesmo que é pregado em todo o mundo e produz frutos, como faz também em mim e em você. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que foi o evangelho, o anúncio da crucificação
e que deu sempre fruto de qualidade, de vida, e nos transformou, sabendo nós que nós não éramos nada, ele teve misericórdia de nós, certo? Ele foi crucificado. Ele foi crucificado por causa de você, por causa de mim, e fez com que nós começássemos a dar fruto na qualidade de vida. Nós somos transformados. E sabia que a graça de Deus, em verdade, é a graça de Deus. Quer dizer, quem é a graça de Deus? Nós não podemos negar que a função de falarmos a verdade, que é a graça de Deus, que é Jesus Cristo, e esse crucificado, não é a igreja. Está claro para nós entendermos isso, irmãos. Então, como você aprendeu também de Epáfras, está escrito no versículo 7 assim, ó. Como você aprendeu também de Epáfras, nosso amado conservo, ele falava com carinho, né, irmão? Olha só como ele falava, como ele tinha conhecimento, espiritualidade para falar as coisas. Como foi dito, ele era um discípulo de Paulo, Epáfras, né? E que é para você ministro fiel de Cristo. Quer dizer, reflete o fato de que Epáfras foi o pai espiritual dos santos de Colossos. Então foi Epáfras que anunciou e Paulo honrou. Deus honra os seus servos, irmão. Deus honra os seus servos. Hoje nós vemos denominações que pegam os seus líderes que estão trabalhando corretamente, que não aceitam coisas erradas, mas quando a denominação se inclina para o lado do mal, apostatando da verdadeira doutrina de Cristo, porque isso já aconteceu há muito tempo, irmãos. A igreja já se apostatou, e não foi a igreja no sentido povo, não. Foi a igreja no sentido liderança, viu, irmãos? Foi a igreja no sentido liderança. Peraí, glória a Deus, glória a Deus. Acho que desligou aqui de novo. Perdoa aí que eu vou ter que ligar isso aqui, irmão, tá? A igreja no sentido liderança. Você pode ter certeza que a liderança daquela igreja estava realmente fora daquilo que Deus havia determinado. A igreja estava totalmente fora daquilo que Deus saiu fora daquilo que Deus desagradou, a igreja apostatou. Às vezes nós vemos isso. A igreja está tudo corretinho, está tudo dentro dos conformes que os apóstolos ensinaram. Aí surge uma falsa igreja, mistura-se ela com o Estado, o que está acontecendo hoje. E aí começa a se criar coisas que não agradam a Deus, e o povo que tem o Espírito Santo, irmão, entende que o Senhor não está mais ali, certo, irmãos? Então foi dito, aleluia, para Epáfras, que foi o pai espiritual de Colossos, e foi dito para ele que Deus se agradou dele, que produziu o amor, né? Pelo Espírito de Deus, produzido pelo Espírito de Deus. O amor que estava nele foi produzido pelo Espírito de Deus, que tornou isso possível pela cruz. Ele trabalhava com carinho, certo, irmãos? Por esta razão, irmão, que nós também temos que trabalhar com carinho e combater heresias. E quando nós combatemos heresias, irmão, não podemos deixar de orar, porque um orar por outro, você ora por mim, eu oro por você, porque a coisa não é fácil, porque a causa refere-se ao fruto que nós temos que dar a Cristo com oração, oferecido por nós, esse fruto que pode sim, irmãos, continuar produzindo e fazendo nós orarmos, oferecendo por este fruto gratidão, e para ele não ser sufocado por uma mensagem falsa. Então nós temos que estar em oração, porque existem denominações que estão pregando coisas falsas. Infelizmente são denominações, irmãos, que realmente eram denominações de renome, grandes denominações, mas hoje se encurvaram à vontade dos espíritos malignos. E nós temos que fazer a vontade de Deus para que nós sejamos cheios do conhecimento e da sua vontade. Se nós pedir,
sabedoria e entendimento espiritual, pode ter certeza, pode proclamar que procede tudo isso somente na inspiração do Espírito Santo. Isso não quer dizer que você não possa estudar, que você não possa ler. Você tem que pedir, tem que se esforçar, tem que se santificar, e o Espírito Santo vem e renova a tua força, ok? Que nós possamos andar dignamente também diante do Senhor. E só mesmo pelo Senhor, porque pela nossa caminhada nós podemos errar. Mas nesta caminhada vai se referir ao nosso comportamento e pode ser também realizado sobre aquilo que estamos fazendo e simplesmente sobre o sofrimento de Cristo na cruz. Pregar isso, que é o objeto da nossa fé. Não tem outra, não prega a placa de igreja, não prega a denominação, prega Jesus Cristo e esse crucificado e esse ressuscitado. E o Espírito Santo, com toda a sua plenitude, vai nos aperfeiçoando nesta caminhada e vai fortificando em cada um de nós as suas virtudes para produzir frutos para a honra e glória do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E a obra, então, que é de Deus, é garantida se a fé está devidamente colocada no Senhor Jesus. Esta obra da cruz, se nós quisermos que ela seja garantida, nós temos que crer mesmo que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E qual é o trabalho do adversário? É tirar Cristo de dentro do nosso sentimento, tirar Cristo de dentro dos louvores da igreja, tirar Cristo de dentro das pregações, tirar Cristo de dentro das mentes. Então o que ele está fazendo? Unindo as denominações ao Estado, porque você fazendo isso, ele tem um plano, ele unindo as denominações para o Estado, já não é mais o Espírito Santo que vai guiar a igreja, porque o Estado, quer dizer, o governo, vai ter domínio sobre a liderança da igreja. E nós, irmãos, temos que obedecer à lei, até um ponto, porque se a lei transgride a palavra de Deus, aí nós já não temos compromisso com ela, porque para nós a palavra de Deus é soberana. E hoje nós estamos vendo, irmão, o que está acontecendo. Esta federação que está sendo formada, essa unidade de igrejas que parece tão bonito, mas isto não está correto, porque isto é um pluralismo. O que é pluralismo, irmão Raul? Pluralismo é o seguinte: nós não estamos aqui falando de igreja ou defamando nenhuma religião, porque nós não somos intolerantes religiosos. Mas eu não posso, na doutrina que eu creio em Jesus Cristo, vou fazer uma comparação que nem existe hoje. Se eu não posso crer em Deus e crer em Baal, ou eu creio em Deus ou eu creio em Baal. Você está entendendo? Então esse espírito já vem desde o começo, quando Nimrod mandou construir aquela torre de Babel, já era esse espírito de criar um governo único, uma unidade, e criar uma língua única para poder ter um governo único que regesse todo lugar. E hoje, irmãos, a intenção do anticristo é criar esse governo único, uma moeda única, um padrão de culto, mesmo que seja diferente, mas ligado a uma religião única, universal, mesmo que você tenha um nome diferente de igreja, mas está ligada toda ela numa federação que já tem o seu CNPJ na ONU. E também a ONU tem já lá a WEA, se eu não me engano. Eu não me lembro a sigla, irmão. AWE, né? Associação Evangélica em inglês. Né? Eu não me lembro agora como é que fala essa palavra em inglês. AWE, né? Evangelical World Association, não sei como é que fala associação em inglês, esqueci agora. E ela tem uma cadeira na ONU que vai ser aquela que vai tomar as decisões da parte das religiões que está proposta dentro da agenda de 2030. Dentro da ONU tem todos os componentes já preparados e já está sendo preparados também
por fora. Vocês não estão percebendo? Tem pessoas sendo retiradas do ministério e depois vem uma conversa aí, porque fez isso, porque fez aquilo. Ora, irmão, estude, procure, você vai ver que não é nada disso. Logicamente, eles vão criar um tópico, um ensinamento. Todas as igrejas estão fazendo isso. Até a própria igreja romana, se você for estudar, estava estudando muitos sacerdotes, bispos e arcebispos, foram retirados por não concordarem com esse tipo de coisa. E a administração, irmãos, muitas das vezes, ela olha só para a parte administrativa, mas ela não conhece essa parte de profundidade espiritual, irmão. Porque não faz parte do trabalho dela. Muitos estão inocentes, mas quando eles descobrirem o que é isso, que ninguém quer que nós falamos, e vão chamar nós de mentirosos. E sabe o que acontece? Aqueles que se levantam para não assinar esse documento, eles estão automaticamente, de uma forma ou de outra, ou eles entregam, são coagidos a entregar, ou eles têm que sair. E não é só numa igreja isso, irmãos. Vai pensar que eu era da congregação, que é só na congregação que está acontecendo isso. Não. Se você for procurar na igreja romana, faz o seguinte, procura lá, entra na internet e veja o vigário Vigano, que é dos Estados Unidos. Procura na internet e veja o padre Dornelles, que também já foi excomungado. Procura na internet e veja, enfim, tem vários, até padres, porque não estão de acordo. E nós, irmãos, que somos cristãos, evangélicos, estamos sendo enganados, porque estamos na tradição dos homens e não segundo a Cristo. Agora, cabe a você ter cuidado, sabe por quê? Porque eu tenho medo de falar isso, porque já fui acusado que estou tirando as pessoas da denominação. E eu não estou tirando ninguém de denominação nenhuma. Eu estou mostrando para você que a salvação só está em Jesus Cristo. Não fique pensando que a salvação está na tua denominação. Porque lá não se prega mais Jesus Cristo. Ah, prega, o culto é uma glória, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Você pode sentir o que for, irmão. Você pode sentir o que for. Se não tem Jesus Cristo lá, você vai sentir. Porque você, às vezes, está na simplicidade, mas no momento que você começa a enxergar aquilo que está por trás dos bastidores, você não vai aguentar. Vai chegar um momento que você vai sair. E vai ter que procurar um lugar para alimentar a tua alma. Aí que é o problema. Porque você não está acostumada. Então começa a acostumar agora. Pega a sua Bíblia, estude a Bíblia. O diabo não quer que você estude a Bíblia. O diabo não quer que você tenha conhecimento bíblico. Ele não quer, ele vai lutar. Vai dizer que não pode, que basta você ler e pronto. Não caia nesse laço, pelo amor de Deus. Porque senão você vai, quando chegar o momento do ataque, irmão, você não tem como se defender. Você está entendendo? Você não conhece versículo. Você não sabe onde está escrito. Você não sabe por que está escrito. Você viu o que está aqui escrito, irmão? Nós temos que buscar de Deus. Nós não queremos ser cheios do Espírito Santo. Quer dizer, nós só queremos ser cheios do Espírito Santo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não é? Deus pode nos encher sem nós fazer nada. Mas você tem tudo. Você sabe ler, sabe escrever, sabe falar. Por que você não lê a tua Bíblia? Por que você não procura coisas para você conhecer melhor o que você está fazendo? Então, meu irmão e minha irmã, fica com esse conselho para que o Espírito Santo de Deus esteja com você e que o Senhor guarde a tua casa, a tua família, os teus filhos, porque os tempos estão próximos. E você quer saber mais? O adversário não gosta que eu prego isso não, irmão. Ele lutou comigo esses dias espiritualmente, lutou mesmo. Eu precisei fazer uma parte aí fora, fui atropelado, irmão, bateu nas minhas costas aquele carro, me jogou longe, e eu não quebrei um osso, só machuquei o dedo do pé, nem parece que eu fui atropelado. Foi um milagre, mas por quê? Porque o diabo já quer me matar, irmão. E eu vou dizer bem claro para os irmãos, ele não quer que pregue Jesus Cristo. E eu tenho amigos aqui em Portugal que foram chamados à atenção por um determinado ministério porque estava ensinando Jesus Cristo, irmão. Dá para entender uma coisa dessa? Então, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, eu não estou falando mal, não estou generalizando, mas estou dando para vocês uma oportunidade pelo Espírito Santo, ou melhor, oportunidade não, um conselho pelo Espírito Santo, que vocês leiam mesmo a Bíblia. E outra coisa, comprem Bíblias.
comprem Bíblias. Uma ou mais duas, deixa guardado lá. Porque nós não sabemos quando é que nós vamos achar uma Bíblia quando for para vender. Aqui mesmo, nesse país que eu estou, olha, para mim comprar uma Bíblia é complicado. Só se eu for na Assembleia lá, ou tiver que atravessar para Lisboa do outro lado, que aqui perto não tem não. Ou pedir para São Paulo ou para outro lugar. Quase muitos nem conhecem a Bíblia. É tempo de nós abrirmos a nossa boca, não ficarmos dentro da nossa casa só. Usa a internet, manda mensagem, passa esse vídeo para frente. Ah, mas tem 35 minutos, ninguém vai querer ver. 1 hora ali vê. Deus abençoe você, fica com Deus e que a palavra que Deus me deu aqui pelo Espírito da graça, na iluminação de Deus, possa ficar no teu coração para a vida eterna. Irmão, eu fiz tudo isso aqui, li tudo isso, apresentei para vocês tudo isso e eu creio que foi Deus que me fez fazer isso. Deus abençoe a todos, fique com Deus. Amém.